Ontem eu passei por duas empresas, uma que tem uma cultura forte de estudo, de plano de ação e consultoria, e a outra que tem uma cultura muito fraca ainda. E é engraçado como a mesma metodologia ela é vista com ótimos olhos por um grupo de pessoas e por outro as pessoas elas estão simplesmente desdenhando o negócio. Pra que isso? Que bobagem! E aí eu te pergunto, qual é a lucrativa? Qual é a que tem resultado? Qual é a que tem sucesso? Quem está em pleno conhecimento? Em pleno crescimento? Então, essa que está fazendo o plano de ação, que está entendendo como funciona, ela fala, nossa, fantástico, adorei isso, vamos que vamos, embora, pai, cresce. Fala, ai, que bobagem, ai meu Deus. Né? Então, aquela que não precisava fazer tudo o que faz, faz. Aquela que precisava fazer um pouco, não quer fazer. É uma coisa muito louca. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao episódio número 72 do Gestão Pragmática Podcast. O tema de hoje é como fazer um bom plano de ação para uma empresa familiar. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Então, antes da gente falar do plano de ação, lembrando que essa semana a gente está com vagas abertas aí para a nossa metodologia Gestão Pragmática, onde eu ensino o que eu aprendi aí durante 10 anos de consultoria. Você que tem uma empresa, você provavelmente é muito bom em atividade de fim, você sabe vender o seu produto, entregar o seu serviço, mas de repente não está fazendo a gestão de maneira adequada. Financeira, comercial, organizacional e operacional. Eu posso te ajudar com isso. Então, as inscrições estão abertas, clica lá na minha bio. As inscrições começaram ontem, se eu não me engano, vão até sexta-feira. Então, cara, um curso totalmente novo, totalmente reformulado e é isso. Estamos nessa pegada aí e estamos bem contentes com os resultados, graças a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho de plano de ação, né? Plano de ação são aquelas palavras que numa reunião você fala, cai bem, né? Você fala, eu acho que a gente tem que montar um plano de ação. Cara, dá uma frase de impacto, né? Precisamos montar um plano de ação, falam vocês, cara, plano de ação, tá aí, plano de ação é bem legal. Mas na verdade, ninguém monta nada depois. Todo mundo fala e ninguém monta absolutamente nada. O plano de ação, o nome já diz, plano de ação, você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano em mãos. Um plano em mãos é um plano por escrito. Só o Cebolinha tinha um plano na cabeça, um plano infalível, segundo ele, mas todo final do plano ele apanhava da Mônica. Para você ver como um plano na cabeça ele não funciona muito bem. Você precisa ter um plano por escrito. Então hoje eu vou te explicar um pouquinho como fazer esse plano de ação. Existe uma metodologia, existe uma literatura que eu gosto bastante, é ela que nós vamos usar. Deixa eu desligar aqui esse barulho infernal do computador. Ela que nós vamos usar, ela é bem bacana. Mas o plano de ação é importante você saber que é diferente de uma lista de atividades. Apesar de semelhantes, eles são diferentes. Como assim, Barreto? Bom, vamos lá. Uma lista de atividades é uma lista com tarefas diárias do dia a dia. Tarefas diárias do dia a dia, eu acho que eu usei um pleonasmo aí, né, galera? Bom, tarefas diárias ou tarefas do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de usar um plano de ação. Eu sempre, quando eu consigo, eu sempre automatizo as coisas. Então, por exemplo, tem o Google Tasks, que é o que eu uso, mas tem vários aí, tem o da Microsoft, tem o To-Do-List, tem uma porrada deles que você pode usar. O Google Keep é um mais para anotações, mas às vezes eu uso para colocar uma coisinha ou outra lá. A própria Amazon tem já as parceiras. Você tem que procurar e dar uma olhada. A Amazon, eu lembrei agora da lista de compras da Alexia, sabe? É legal pra cacete. Bom, você tem que procurar. Eu uso o Google Tasks. Por quê? Porque eu gosto bastante das ferramentas do Google. Então, como eu uso o Gmail,
O Gmail, se você abrir o Gmail, lá do lado você consegue colocar algumas coisas como o calendário, que é super importante, eu acho que não tem calendário melhor que o do Google. O Google Tasks, eu gosto de usar o Google Keep, que é mais para anotações, então eles ficam todos juntinhos lá, por isso eu escolhi o Google Tasks. E é algo que eu gosto bastante de usar. Ou eu faço à noite pensando o que eu tenho que fazer no dia seguinte, ou eu faço de manhãzinha na primeira hora que acordar. Então são tarefas que você tem que fazer naquele dia, você organiza o seu dia. Plano de ação é diferente, apesar da sua semelhança. O plano de ação, ele, como o próprio nome já diz, é um conjunto de ações que, quando agrupados, atingem o objetivo. Então você tem lá várias ações, e essas ações, na maioria das vezes, ela tem uma importância maior que a tua lista de atividades diárias. Em algum momento, aquela atuação do plano de ação vai estar, né, estará na sua lista de atividades diária. Por quê? Porque é o que você tem que fazer naquele dia. Mas não necessariamente todas as atividades que estão na sua lista de atividades diárias vão estar no plano de ação. Senão vira uma linguiça interminável e você abandona o plano de ação. Inclusive, esse é um dos grandes erros das pessoas, né? Tem pessoas que não fazem plano de ação, não fazem, tá tudo na cabeça, tem que fazer. Tem aquelas pessoas que fazem e deixam ele pobre, não colocam as ações, as atividades, não atualizam o plano de ação, então esse documento ele tende a morrer. E tem aquelas pessoas que flopam o plano de ação, colocam tudo ali que tem que fazer para tudo. Então a pessoa começa a encher de ações e fica um negócio cansativo. Porque um plano de ação, a gente tem que lembrar um pouquinho da matriz esforço-benefício, né? Então, cara, de um lado tem esforço, do outro lado benefício. Você monta um plano de ação para você ter mais benefício do que esforço. Quando você percebe que tem muita ação ali que vai te gerar muito esforço e nem tanto resultado assim, você tende a abandonar. Isso, inclusive, era um erro que eu cometia com a lista de atividades diárias. Que eu colocava muita coisa para fazer, começava a olhar, só ficava cansado só de ver a lista de atividades diárias, então eu abandonei. O que eu faço hoje? Eu faço a lista de atividades diárias do dia, e se tem uma coisa ou outra que eu tenho que resolver, eu jogo para um dia mais para frente. Que eu tenho que resolver, mas não na hora, né? Eu jogo um dia mais para frente. Então eu vou fazendo, e é engraçado, tem coisas que vai chegando no dia, eu tenho que fazer, mas não quero fazer, dou uma procrastinada boa, eu jogo, quando eu vejo, tem coisa que eu joguei já há mais de mês, mas tá lá, deixa eu procrastinar aqui, a procrastinação é minha, não se meta. Mas todo mundo, o ser humano por si só ele já é um procrastinador, né? Então é importante a gente entender isso. Então, plano de ação são ações importantes que agrupadas chegamos a algum objetivo que você quer. Puta, eu tô precisando abrir uma nova loja. Você vai lá e monta um plano de ação para aquela nova loja. Eu estou precisando me preparar para a temporada. Você monta um plano de ação para aquela temporada. E aí você consegue montar algumas coisas bem legais. E galera, a consultoria ela é muito voltada para um plano de ação. Imagina, hoje a gente tem mais de 60 empresas fazendo consultoria com a gente. Não dá para ter tudo de cabeça, não dá para ter tudo num papel. Então a gente trabalha muito com o Trello, tá? Então é um software que, na minha opinião, é o melhor para isso. Trello. E o Trello, ele é na nuvem, então fica bem tranquilo. Ele vem no conceito chamado Kanban, que é movimentações de cartões. Isso daí você precisa saber, faz parte da literatura. Mas, então, faz parte da literatura? Não, faz parte do histórico do Trello. Mas ele é uma ferramenta fantástica e gratuita, é isso que você precisa saber. Então eu monto meu plano de ação lá e aí eu utilizo para todas as empresas, né? Cada um com o seu plano de ação, obviamente. O Hortifruti Tupi, por exemplo, que a gente cita bastante aqui, cara, eles começaram com um plano de ação que na época era crescer o hortifruti. Em algum momento o plano de ação foi acabar com o hortifruti. E a gente acabou, montou as pastelarias e assim foi. A própria Prado e Rei, Advogados Associados, na verdade não vou falar nem da Prado e Rei, vou falar do grupo Prado e Rei, né, que tem advogados associados, a clínica médica, a clínica odontológica e o salão de beleza. Eles todos usam o plano de ação, aprenderam com o MGP, mas eles já têm os planos de ação deles.
Inclusive, o Trello é uma ferramenta de comunicação oficial do escritório de advocacia. Eu quero mandar uma coisa para a recepção, eu deixo no Trello, eu não uso o e-mail, porque ali fica mais fácil para eles olharem pela cultura deles. Então, ficou fantástico. Uma outra empresa que fez bastante, minha colega Lisandra de The House Coworking, que, cara, uns 3, 4 anos atrás, ela colocou esse trabalho, ela começou a organizar a sua gestão e hoje a Luíse, que é gerente geral, na época era recepcionista, se tornou gerente geral ali do The House Coworking, ela trabalha muito bem os planos de ação. Mas tem gente que acha que é burocracia, tem gente que acha que é burocracia, que é mais um documento para preencher. Se você for montar para inglês ver, né, aquele jargãozinho, né, para puta, quando chegar alguém olhar, nossa, que plano de ação bonito, realmente é bobagem, não monta isso daí, galera. Mas se você montar um plano de ação para você se organizar, ele é sensacional. Tá? Então, toda vez que chega uma ferramenta de gestão na minha mão, eu olho a sua necessidade de implementá-la. E essa é uma que, pô, é legal, cara, é legal usar. E sim, tem muita coisa que o pessoal inventa desnecessário. Por exemplo, vamos lá, tem o 5S. O 5S, metodologia japonesa, nasceu após a bomba de Hiroshima. Papapita, tá legal. Aí, cada autor novo querendo aparecer, com todo respeito, mas na minha opinião, aí agora não é mais 5S, são 6S, porque eu inventei o 6 disso aqui. Cara, a gente já tá em 12S. Na boa, o 5S, ele funciona muito bem. Eu continuo usando o 5S. Os 4 P's do marketing, né? Produto, praça, preço, promoção. Cara, ele funciona muito bem. Hoje tem 8 P's. Tem alguns P's até interessantes, tá? Produto, preço, praça, promoção. A gente coloca pessoas. Tem algumas coisas interessantes. Só que, cara, os 4 P's ele já amarra bem. Alguém foi lá e mudou os 4 P's para os 4 C's. De vez de ser produto, é customer, cliente. De vez de ser promoção, é comunicação. E ficou muito bacana também. Mas você tem que adotar algumas ferramentas. E a gente está trabalhando uma gestão pragmática. A gente tenta ser o mais pragmático possível. O 5W2H e o 4Q1PO que vocês vão aprender aqui agora, ele é uma ferramenta pragmática que funciona. Que dá muito resultado. Outra coisa que muita gente fala é que ninguém acompanha. Se ninguém está acompanhando o plano de ação, de duas uma, ou vocês não estão dando a devida importância para o plano de ação. Deixa eu pegar uma luzinha aqui. Melhor? Acho que ficou mais sombreado, né? Ou vocês não estão dando a devida importância para o plano de ação, ou a tua empresa não tem cultura de fazer esse trabalho. Você tem que começar com a cultura e no início realmente é um pouco difícil, tá? Cara, ontem eu passei por 2 empresas, uma que tem uma cultura forte de estudo de plano de ação e consultoria e a outra que tem uma cultura muito fraca ainda. E é engraçado como a mesma consultoria, né, a mesma metodologia, vamos organizar isso, a mesma metodologia, ela é vista com ótimos olhos por um grupo de pessoas e por outro, as pessoas elas estão simplesmente desdenhando o negócio. Pra que isso? Que bobagem. E aí eu te pergunto, qual é a lucrativa? Qual é a que tem resultado? Qual é a que tem sucesso? Quem está em pleno conhecimento? Em pleno crescimento? Então, essa que está fazendo o plano de ação, que está entendendo como funciona, ela fala, nossa, fantástico, adorei isso, vamos que vamos, embora, pai, cresce. Ela tá, ai, que bobagem, ai meu Deus. Né? Então, aquela que não precisava fazer tudo o que faz, faz. Aquela que precisava fazer um pouco, não quer fazer. É uma coisa muito louca. Então, você precisa trabalhar muito a cultura da tua empresa. E lembrando, tá? Das 4 áreas de gestão, área operacional, atividade fim, área capital, financeira, área comercial, área organizacional, gestão de pessoas é o mais difícil. Então, quando a gente chega em cultura, vou corrigir isso. Não é o mais difícil, mas é o mais trabalhoso com certeza. Eu não consigo mudar a cultura em um mês, como eu consigo mudar as finanças, como eu consigo mudar o comercial, até mesmo o operacional. A cultura leva tempo, tá? A gestão de pessoas leva tempo. Então, de repente, ninguém acompanha e tudo.
Então você precisa melhorar isso, não é a ferramenta, e sim a cultura da tua empresa ou a importância que você mesmo está dando. Lembra que o espelho é a tropa do comandante. Muita gente segue, tá? O grupo segue a liderança e começa a ter o jeitão da liderança. Então, quando você chega numa empresa onde o time está meio apático, dá uma olhada no líder, também está meio apático. Eu cometi eu não fui mal atendido, mas eu simplesmente percebi uma coisa diferente no estabelecimento. E eu tenho essa mania, galera, eu me meto na vida dos outros. Eu pego, eu olho e vi que tinha algumas coisas erradas. E eu mandei no Instagram do cara e falou: oi, tudo bem? Olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu só quero dizer que eu passei no teu estabelecimento, está acontecendo isso, isso e isso. Eu percebi que você perdeu tantos R$1.000 nessa primeira hora por causa disso aconteceu. E, por favor, eu não estou mandando isso em público, não, estou mandando para você olhar se você melhora. Inclusive, teve uma moça que falou isso para mim, eu acho que você pode, né? Só para você saber e realmente trazendo feedback pro cara. E aí eu descubro que a moça que falou as coisas para mim era uma própria dona. Falando, não, foi eu mesmo que falei, tá tudo certo, é isso mesmo. E eu percebi que, de repente, ela nem gostou do que eu falei. Mas eu não falei para ofender o trabalho e o serviço dela. Eu falei no intuito de ela ter um feedback e melhorar o processo. Não sei se isso foi aceito, mas o que acontece? Tudo aquilo que estava acontecendo no estabelecimento, na verdade, era a cultura de um líder, não era a equipe fazendo algo sem o líder saber. Então isso acontece bastante também, tá? Aliás, líder, se você tiver um plano na sua cabeça, como é que você vai ter qualidade de vida? Me fala. Como é que você vai sair de férias se as ações estão na sua cabeça? Como é que você vai descansar se as ações estão na sua cabeça? Estamos chegando perto da temporada nesse momento. E aí eu te pergunto, como é que vai ser se a tua empresa agora vai rodar 24 horas por dia? Eu tenho um colega, né, o Marcão da Inove Containers, ele tem 5 times. Um time para cada 6 horas de operação e um time reserva porque tem os folguistas, né? E aí eu te pergunto, esse cara não dorme? Porque se tiver tudo na cabeça dele, ele não consegue dormir. Vamos pegar o Hortifruti agora, que vai ser 24 horas. Começa agora em dezembro, deve terminar só depois do carnaval. E aí, o que a gente faz com esses caras que tem tudo na cabeça? Eles vão trabalhar 24 horas também? Não pode funcionar assim. Então, entra algumas atividades, algumas ferramentas, como o próprio plano de ação. Plano de ação esse que está na metodologia Gestão Pragmática, as inscrições estão abertas, beleza? Dá uma olhada lá, tem bastante coisa bacana e as inscrições vão até sexta-feira. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o 5W2H, que eu conheci no Sebrae, um pouquinho diferente. Ele é carinhosamente conhecido como 4Q1POC. Qual a diferença do 5W2H para o 4Q1POC? Só o idioma, não tem nenhum. 5W2H ele é uma ferramenta que a história dele, pelo que eu pesquisei, nasceu na Toyota. Nasceu na Toyota e na época ainda não existia a conhecida metodologia chamada Lean Six Sigma. Lean, na verdade, né? Porque o Six Sigma veio da Motorola, o Lean veio da Toyota. Pelo que eu entendo, o 5W2H ele nasceu antes da metodologia Lean. Porém, hoje a ferramenta 5W2H está dentro da metodologia Lean. Então a Toyota, ela precisava montar um plano de ação. A Toyota, vocês sabem aí que é uma montadora de carros de excelência japonesa. E ela falou, cara, vou montar alguma coisa, montou o 5W2H. O nome é isso mesmo, 5W2H, porque você vai usar 5 Ws e 2 Hs. E os 5 Ws são o quê? Imagina você montando uma planilha Excel, você pode usar uma planilha Excel. Eu falei para vocês que eu monto isso no Trello. Tem gente que monta isso no PowerPoint. Você vai fazer da melhor forma. Eu gosto do Trello. Se eu não usar o Trello, eu vou usar a planilha Excel, tá bom? Inclusive, se você precisar, pede pra gente que a gente te manda alguns modelos. Então você vai lá e monta a tua listinha de ações para montar o seu plano de ação.
Na maioria das vezes em cima vai estar a tua empresa, o objetivo, coisa e tal. E aí você vai colocar qual é o objetivo daquele plano de ação. Puta, montar uma loja nova, beleza. Aí você coloca embaixo uma coluna, então você vai ter uma coluna com várias linhas. A primeira coluna vai se chamar What, de o que será feito. Aqui deve se determinar a intenção que se pretende realizar, ou seja, definir e descrever o que será feito de fato. Por exemplo, criação de um ambiente de descanso e leitura para colaboradores, tá bom? Vamos até esse exemplo aqui. Então, cara, eu quero, vamos lá, o objetivo é receber uma nota maior na pesquisa de satisfação dos colaboradores. Legal. O que será feito nesse caso? Aqui deve se determinar a intenção. Vamos lá. Criar, eu gosto sempre de colocar em verbo infinitivo, tá? Então vamos lá. Criar um ambiente de descanso e leitura para colaboradores. Você coloca lá em what. O que deve ser feito? What. Segundo, why. Por que será feito? E aí o why aqui não é o mineiro, não. O why é o do porquê mesmo em inglês, tá? Trata-se da justificativa para o desenvolvimento do que foi proposto. Vamos continuar o exemplo? Proporcionar uma oportunidade de relaxamento e pausa para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e, consequentemente, enriquecendo suas entregas. Você pode colocar sim, ou você pode colocar, inclusive, o objetivo lá de cima, que é aumentar a nota de pesquisa e satisfação dos colaboradores. Ponto. Isso funciona muito para departamento pessoal e RH também. Você tem já o what e o why. Terceiro ponto, where, onde será feito. Esse é o terceiro W, tá entendendo? Definição do local de realização. Este local pode ser físico ou até mesmo um departamento ou setor de uma empresa. Por exemplo, na sala 2 disponível no subsolo da empresa. Lembra que a gente está criando ali a nossa sala de leitura para colaboradores, né? Quarto, when, quando será feito? É o quarto W, então, né? Tempo de execução, cronograma e prazos para execução, tá? Então, você coloca aí o quando será feito. Who, por quem será feito? Deve-se definir quem ou qual área será responsável pela execução do que foi definido. Por mais que uma área seja responsável, uma boa prática é escolher um líder, ou seja, alguém que será encarregado de gerenciar e executar o que foi proposto. Então, você tem aí um nome. E você precisa colocar um nome do maluco. Beleza? Não, todos. Não entra como plano de ação. Pode entrar como seletividades. Cachorro que tem 2 donos ou morre de fome ou fica gordo pra cacete, né? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Terminamos 5 dados, né? What, why, where, when e who. A gente vai para os 2 hows. How, como os 2 hows. Mas 2 hows, mas é 2 Hs na verdade. How, como será feito? Os métodos ou estratégias utilizados para a condução do que foi estabelecido devem ser definidos para qual foi idealizado, seja executado da melhor forma. Ou seja, cara, você já sabe que você quer montar uma sala de leitura, você já sabe o porquê, onde vai ser feito, quando será feito, quem vai fazer, e aí você coloca ali como. Então você vai colocar ali a definição operacional. Vou contratar o pedreiro Matias ou o pintor José, eles vão fazer isso daqui em tal lugar. E how much? Quanto custará? Definição do custo e investimento necessário para a realização do que foi proposto. Baculelê, dinheiro, money. Eu costumo colocar, além de dinheiro, tempo. Tá? Puta, isso daí vai... E quando eu falo de tempo, é o tempo que eu vou precisar investir. Então, vamos lá, cara. O meu plano de ação aqui, o meu objetivo é desenvolver todos os colaboradores. Então, uma ação, um plano de ação que eu vou montar é mentorar todos os meus colaboradores. Eu vou mentorar todos os meus colaboradores? Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá, o quê? Reunião de mentoria semanal com meus colaboradores, tá? Por quê? Porque eu preciso desenvolver os caras. Onde? Vai ser online. Quando será feito? Semanalmente. Quem vai fazer isso? Barretinho que vos fala.
Como é que eu vou fazer? Putz, vou agendar, marcar horário, etc e tal. Quanto isso vai custar? Vai custar 1 hora da minha semana por colaborador. Deu para entender? Agora, o Sebrae, ele tinha uma mania que eu achava muito assertiva de abrasileirar as ferramentas. Então, por exemplo, a análise SWOT, o Sebrae chama de matriz fofa. A análise SWOT é de Strengths, Weakness, Threats e Opportunities e Threats, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E o Sebrae vai lá e chama de fofa, a matriz fofa. Não é mais bonitinho? Então, eu gosto bastante como o Sebrae me ensinou. E o 5W2H, o Sebrae usa o 4Q1POC. Foi a primeira vez que eu vi, né, galera? Então a metodologia de gestão pragmática ela também chama de 4Q1POC, que é o 5W2H. 5W2H, 4Q1POC é a mesma coisa, só que os 4 Qs no Brasil é o que, quem, quando, quanto, porquê, onde, como. 4Q1POC. Então você vai usar para a mesma coisa o 4Q1POC e o 5W2H. Eu gosto bastante de abrasileirar, por quê? Porque lembra que quando a gente fala de metodologia, a gente tem que ser o mais simples e claro possível. É um erro as pessoas quererem deixar mais sofisticadas as coisas. Eu uso aqui o 5W2H, eu uso o Balanced Scorecard. Eu vou corrigir isso, não é que é um erro, mas as pessoas elas preferem sofisticar para dar uma importância maior para o produto, para a ferramenta. O que acontece é que quando você aumenta a sofisticação do produto, da ferramenta, algumas pessoas podem não entender, elas abandonam. E quando você simplifica, existe uma maior aderência. Por isso, eu acho que entre deixar algo mais sofisticado, mais complexo ou mais simples, eu sempre vou para o lado do simples. Então, se você trabalha 5W2H, a minha pronúncia já não é boa. Imagina de uma pessoa que não teve, por exemplo, contato nenhum com a língua inglesa. Então, se você colocar em 4Q1POC, fica mais fácil para todas as pessoas de todos os níveis entenderem. Então você vai usar lá o 4Q1POC ao invés do 5W2H e vai ficar muito contente com ele da mesma forma, porque o resultado é o mesmo. Bacana? O que você precisa fazer? Você precisa montar um plano de ação, você precisa montar essa planilha com todas as suas ações. O que, quem, quando, quanto, porquê, onde, como. O que acontece? Muita gente fica com preguiça de preencher os 7 campos. Puta, porque é meio óbvio e tudo. Olha, óbvio é só para você, não é para todo mundo. Mas, ok, começa montando teu plano de ação com as informações que você tem e deixa alguns campos vazios. Eu, por muito tempo, deixava o porquê vazio. Eu deixava o onde vazio. E o como, na maioria das vezes eu deixava o POC vazio, porque onde e como. O que, quem, quando e quanto eu colocava. Então eu usava só os 4 Qs. Ah, não, acho isso aqui frescura, acho isso aqui frescura. E aí eu, de tanto fazer, eu falei, pô, velho, eu acho que é importante colocar o como, porque, caramba, alguém que lê já sabe fazer. E aí eu comecei a colocar o como. Aí depois eu falei, cara, por que eu não coloco o onde? Tá tão fácil aqui, de repente a pessoa já sabe aonde vai ser feito. Eu comecei a colocar o onde. Pô, e se todo mundo souber o porquê que a gente está fazendo isso? Então passou um tempo, eu comecei a colocar, hoje eu uso o 4Q1POC e preencho as ações em questão de minutos. Então, para mim, vale muito a pena. Mas você que não tem prática com essa ferramenta, não abandone a ferramenta por achar ela muito comprida. Começa com 4Q. Se você é um cara paciente e quer colocar, coloca tudo já. Coloca o 4Q, um POC, faz as 7 colunas. Mas se você não está acreditando muito na ferramenta, ou está até um pouquinho com preguiça, começa com os 4Qs. Começa com os 4Qs que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Caramba, você precisa fazer o teu financeiro. Ah, eu vou fazer meu financeiro amanhã. Não, peraí, isso tudo. O que você tem que fazer? Eu preciso montar meu fluxo de caixa.
Tá bom. Então o teu objetivo é saber seus números. O que você vai fazer? O quê? Escolher um software ou uma planilha? Quem vai fazer isso? Eu, Rafael Barreto. Legal. Onde eu vou fazer isso daqui? Não, vamos nos 4 Qs, né? O que, quem? Quanto vai te custar isso? Puta, se for um software vai me custar R$100 por mês. Se for planilha, nada. Beleza, o que, quem, quando e quanto? Quando será feito? Eu vou fazer o fluxo de caixa diário. Vou fazer diário o fluxo de caixa, que é o correto, inclusive, né, galera? Beleza. Por que eu vou fazer isso? Porque hoje eu não tenho meus números. Eu não tenho meus números, então eu não consigo pegar e saber se eu tive lucro ou não. Onde eu vou fazer isso? Cara, eu vou fazer em cima do extrato bancário e meu caixa em espécie, em dinheiro. Puta, é a forma melhor de fazer, tá? Inclusive, eu já estou aproveitando para falar de fluxo de caixa. Então, onde eu vou fazer isso? Puta, com o extrato bancário mais meu dinheiro em espécie. Como eu vou fazer isso? Puta, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é puxar o extrato bancário do dia anterior e vou lançar todos os dados. Aí você colocou a primeira ação no fluxo de caixa. Qual é a segunda ação? Pô, e aí você vai colocando todos eles até atingir o objetivo. Então fica muito fácil você montar aí um plano de ação, uma coisa bem bacana para você se organizar. E galera, por que é importante isso? O plano de ação, por que ele é importante e pouco utilizado? O plano de ação, ele faz parte do conglomerado de planejamento estratégico. E o brasileiro não gosta muito de planejar. O brasileiro, ele gosta, é uma brincadeira aí da gestão, que a gente fala que a gente não tem muito planejamento, e sim muito fazejamento. A gente sai fazendo ali por tentativa e erro e vai se organizando. O que não é certo, também não é totalmente errado, porque você precisa ser mais pragmático, você precisa tocar. Mas não custa nada você pegar um pouquinho de tempo e se planejar antes. Então você começa a se organizar, você começa a planejar a tua vida um pouquinho ali antes, e aí sim você faz um trabalho bacana. O 5-4 que é um POC, o 5W2H, ele entra muito nisso. E aí as pessoas não querem parar para fazer isso. As pessoas elas não querem investir 1, 2, 3 horas do tempo delas para montar isso. O plano de ação, quando você investe 1, 2, 3, 4 horas por quinzena, ele vai fazer você economizar dezenas, se bobear centenas de horas da tua vida. Então é aquela bobagem que você não faz para economizar tempo, mas é uma economia porca. Tem uma coisa que meu finado pai falava que eu achava muito interessante. Ele entrava no meu quarto quando eu era adolescente e meu quarto era uma zona, mas uma zona. Só que por incrível que pareça, eu me incomodava com aquilo. Então provavelmente no final de semana eu passava ali umas 3, 4 horas arrumando o meu quarto. Então eu bagunçava meu quarto todo, porque eu não tinha tempo. Chegava sábado, domingo e eu perdia 3, 4 horas arrumando meu quarto. Acontecia de novo na outra semana, ele vinha. Meu pai, com toda sutileza, com todo o carinho que ele tinha por mim, ele virava e falava assim: Rafa, tu é burro pra cacete, né, irmão? Eu falava: pô, rapaz, né, também te amo. Por quê? Ele, cara, quantos minutos você vai levar para tirar a sua cueca e colocar no cesto de roupa suja? Ah, pai, nunca pensei. Ele falou: eu vou te falar, nenhum. É uma questão de segundos para você tirar a tua cueca, a tua roupa suja e colocar no cesto de roupa suja. É questão de segundos. Se você não bagunçar, você não precisa perder horas de organização. E toda vez que eu tô com pressa e tiro uma camisa e jogo aqui, inclusive aqui é meu escritório, mas aqui fica tudo, tá? Aqui ficam minhas roupas e tudo. Nessa parte da minha casa eu mando. Dali pra fora é só a Bia, só a minha esposa. Mas nessa parte pra casa quem manda aqui sou eu. Mas aqui fica tudo, tá? Aqui fica minhas roupas, fica meu material de trabalho. Eu tenho aqui praticamente um cativeiro. Eu tenho
15 metros, 15? Tem isso, eu tenho 12 metros, 10 metros, vou parar de falar, daqui a pouco eu vou falar 2 metros, mas eu tenho 10 metros daqui para fazer tudo na minha vida dentro da minha casa. E toda vez que eu tiro uma blusa na corrida e coloco aqui, aparece meu pai me assombrando, falando: filho, deixa de ser burro, tu vai passar a semana toda jogando as coisas e depois você vai perder 2, 3 horas para se organizar. Ainda acontece de vez em quando eu deixo isso aqui uma bagunça. Que bom que aqui é focado, não, mentira, tô organizadinho aqui. Mas, por que eu tô usando essa alusão? Porque acontece algo parecido com plano de ação. Você vai investir 1, 2, 3 horas, você acha muito, mas depois você vai perceber que não, cara, que isso está te ajudando. Inclusive, ele vai ser um guia muito legal para otimizar o teu tempo. Então, funciona muito bem um 4Q, um POC ou 5W2H para uma empresa familiar, para ela ser lucrativa. O plano de ação, ele traz algumas promessas, né, que é o total controle da sua empresa e a qualidade de vida do empresário. Porque tendo um plano de ação, ele vai te ajudar a tomar as decisões mais rápidas e esse plano de ação vai ser compartilhado com as pessoas que você confia. Então, você não vai ter problema nenhum com isso, tá bom? Vale bastante a pena montar, se precisar pede uma cópia pra gente. Eu vi que algumas pessoas entraram que estão no curso, né? Fernanda, Danilo, etc e tal. Lá já tem o plano de ação para vocês. Qualquer dúvida, chama a gente. Bacana? Inscrições para o curso até sexta-feira, galera. Metodologia de gestão pragmática. Tá todo gravadinho, tá bem bacana, beleza? Galera, muito obrigado pelo dia de hoje. Quinta-feira tem mais, beleza? Valeu, valeu, valeu.